dentro de casa? O que a família espera ter dentro de casa? Telhado, casa, família, moradia. Espera ter o quê? Segurança, felicidade, alegria, sintonia. Os filhos esperam o quê dos pais? Segurança. Segurança. Essa história, minha gente, olha, eu vou contar e eu preciso contar. Mas eu vou dizer para você, eu duvido que ao terminar essa reportagem você não vai estar indignado e revoltado. O homem é acusado. Eu, como homem, eu fico com vergonha dessas coisas. Ó. Como homem, pai de filhas, é duro. O homem é acusado de abusar da própria filha desde os 11 anos de idade. Então, se a gente fica chocado de saber da história, imagina a família que só descobriu isso agora, que ela tem 15 anos. 4 anos após os abusos terem começado. A mãe, então, nem sabe direito o que falar do sujeito que ela conhece há 15 anos. Conhece. Achava que conhecia, né? Achava que conhecia. E para prender o acusado, as vítimas precisaram criar uma armadilha. Você imagina? A família teve de preparar uma armadilha para pegar o cabra. Para gravar o pedófilo em ação. A própria família teve de armar. A reportagem que você vai ver agora é do William Bittar e do Eric Brito. Antes de rodar a reportagem, eu quero dizer para você que as imagens que foram feitas pela família, a gente optou, claro, mesmo borrada, você não vai ver nada disso, mas vai ver o drama da família. Porque a família, imagine, com a sua imaginação eu posso mexer. Imagine que um garoto teve de pegar o celular e gravou o pai abusando da irmã. Pode rodar. Cenas perturbadoras. Um homem de 38 anos abusando sexualmente de uma adolescente de apenas 15 anos. As imagens foram feitas pelo irmão da vítima após ela revelar o que estava acontecendo. E o pior, o homem no vídeo é o próprio pai dela. Para preservar a imagem da vítima, nós vamos utilizar nomes fictícios para contar essa história. O Paulo e a Ana tiveram um relacionamento. Se conheceram há 15 anos e, logo no início, ela engravidou. Os dois, então, decidiram morar juntos. A gravidez foi passando e a Ana já tinha um filho de um outro relacionamento, que na época o menino tinha 3 anos de idade. Logo que a criança nasceu, uma menina, a relação continuou saudável. Mas quando essa criança completou 11 anos de idade, o pai, na verdade, se mostrou um predador sexual. O Paulo começou a se aproximar da filha de forma muito mais íntima. Inclusive, utilizava uma arma para ameaçá-la e para que ela não contasse para ninguém o que estava acontecendo. A Ana não imaginava o que estava acontecendo dentro da própria casa. A mãe da adolescente prefere não gravar entrevista, mas conversamos com ela por mensagens de celular. Como era a relação de vocês? O relacionamento começou desde o nascimento dessa menina, né? E agora foi acontecer isso que aconteceu. Sabe? É difícil para uma mãe entender o que passa na cabeça de um ser humano ter coragem de fazer isso com a própria filha. Nas mensagens, ela parece bastante abalada e não era para menos. Tudo isso acontecia debaixo do teto onde ela mora com ele e os 3 filhos. Ana e Paulo tiveram outra filha, atualmente com 3 anos de idade.
E agora, quase 5 anos depois, essa adolescente criou coragem para contar o que estava acontecendo dentro da casa dela. Mais precisamente, dentro do quarto, onde ela dorme todos os dias. Essa jovem hoje tem um namorado. E foi para ele que ela conseguiu contar primeiro os abusos que estava sofrendo do próprio pai. Ele disse, então, para ela contar para a própria mãe. E todos eles procuraram a delegacia, acionaram a polícia, mas num primeiro momento não existiam provas dos abusos sexuais. Foi aí que o irmão dessa jovem, o namorado e a mãe tiveram uma ideia. Colocar uma câmera escondida dentro do quarto dessa adolescente e gravar tudo. E o que eles temiam que fosse acontecer. E o que a adolescente sempre afirmou que estava acontecendo, de fato, aconteceu novamente. O pai invadiu o quarto dela e abusou sexualmente dessa jovem. Os vídeos são chocantes. Ana ainda diz não acreditar no pesadelo que está vivendo. Quando a senhora ficou sabendo que sua filha estava passando? Minha filha me falou, me contou, há poucos dias que eu fui saber, tá? Desde então eu tentei de tudo, reunir as provas e para que a justiça fosse feita. Nas redes sociais, Paulo aparece em fotos com a filha pequena do casal. Até por isso, ninguém imaginava o que ele estava fazendo com a filha adolescente. Paulo foi preso no último final de semana aqui em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. No momento da abordagem dos policiais, ele ficou em silêncio. Mas logo que os parentes da adolescente se aproximaram dele, ele se transformou. Dizendo primeiro que estava arrependido do que fez, mas logo depois começou a ameaçar a própria família. Nos próximos dias, Paulo deve ser ouvido aqui na delegacia de Almirante Tamandaré. E ele vai ter a oportunidade de falar tudo o que fez e por que fez. Até porque as imagens que foram gravadas dentro do quarto da adolescente não deixam nenhuma dúvida de que ele é um criminoso. Um vídeo bem forte e a partir do momento em que nós pegamos esse vídeo, já solicitamos ao judiciário a prisão o mais rápido possível, haja vista que a mãe da vítima estava se mantendo fria com o agressor, no sentido de deixá-lo ali até que saísse o mandato de prisão. Um rapaz aí de alta periculosidade, não é possível manter uma pessoa dessa no convívio com a sociedade. Ele agora deve responder por estupro de vulnerável e o que a família espera é que Paulo não deixe a prisão, pois se sair, voltará para se vingar de todos. Segundo até relatos ali da mãe da vítima também, ele começou a proferir ameaças ali também contra eles, né? As próprias imagens falam por si só, né? Então eu acredito que ele não vai até ter muito o que falar em seu interrogatório, a não ser tentar justificar o porquê dele ter feito isso, porque acredito que negar ele não tem como realizar esse ato de negar, apesar de ser um direito dele. Claro, tem o direito de negar, vai negar, né? Vai tentar defender, é o direito dele também a defesa. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A cena é pesadíssima. A cena é triste. A cena embrulha o estômago. A cena corta o coração. A cena gera revolta. A cena é um absurdo. O lugar onde a pessoa busca a segurança, que é dentro de casa. Aí tem que buscar o apoio do irmão menor também. A mãe. O irmão filmava lá assim, ó, quando ele vier me procurar, filma. Pelo amor, você acha que foi fácil para essa menina? Você acha que foi fácil para essa menina saber que o pai estava abusando dela, enquanto o pai estava abusando, o irmão estava filmando? Pense comigo o trauma que essa adolescente vai levar pro resto da vida. Ter que apelar pro irmão, o irmão está filmando o pai dela violentando, abusando do corpo dela, de uma adolescente. Violentando, abusando do corpo de uma adolescente. Gente do céu, não dá para esse homem ser solto.
Ontem nós já mostramos o caso aqui de um homem que foi condenado a 80 anos de prisão, que está andando por aí, que também abusou da filha, lembra do Nilson? O caso dele que nós mostramos, está solto. Abusou da filha, de outras mulheres, mas também da filha. Agora mais esse caso. O que está acontecendo com o ser humano? O que está acontecendo com o ser humano homem? A que ponto estamos chegando, gente? Doutora Tânia Guerreiro, mais uma vez, obrigado. A vereadora Tânia Guerreiro, pela presença dela aqui. Ela que é especialista nessa área, é uma mulher que luta contra a violência infantil, contra o abuso infantil, né? E eu vou perguntar para a senhora, uma situação como essa, Sargento Tânia Guerreiro, vereadora aqui de Curitiba, que combate essa situação toda. E que a senhora sente quando ouve mais uma história dessa? Boa tarde. Eu te digo que se eu pudesse, eu ia lá e descia uma bordoada nele, uma camaçada de pau nesse jaguara. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele só não negou porque tem filmagem. Porque senão ele ia negar. Eu não sei como ele não culpou a vítima do ato. Mas vai. O pedófilo, gente, ele age de forma tão lenta e tranquila que a família não percebe. A própria criança não percebe. A própria criança entende isso como um carinho e não como uma agressão. Você veja que se ele é capaz... E o pedófilo, Jason, tem vida sexual normal. Não é que ele não ame essa filha. Mas se ele não é normal, como é que ele vai ter uma vida normal, uma vida sexual ativa normal? Para mim, ele não é normal. Para mim, ele é enviado do capeta. Só pode. Agora, ter coragem de tocar na própria filha, e o pior é que a nossa legislação não prende ele como deveria prendê-lo. A senhora acha que tem chance dele ser solto? Mas é claro que tem. Se nós não fizermos alguma coisa, a própria legislação, a doutora está aqui, pode me ajudar nisso, não está tipificado pedofilia no Código Penal como crime. Não está. A nossa luta é para que fique 30 anos ali preso, guardado, para que essa menina, quando ele voltar a casa, porque ele vai voltar, ela está 30 anos mais velha. Infelizmente, ele vai para uma penitenciária, possivelmente vai ser condenado, mas não tem antecedentes criminais, não tem, isso beneficia ele. É claro que por esse crime ele vai pagar de 8 a 15 anos de prisão, mas, infelizmente, ele não cumpre tudo isso por bom comportamento. É claro, Tânia, a gente sabe que exatamente, inclusive, o que ele vai dizer, né? Ele vai dizer que ele foi seduzido pela menina. Com certeza. Não é isso que ele vai chegar lá e dizer, não, eu fui atraído, seduzido, que é isso que eles fazem, mesmo quando falamos em meninas mais novas. Essa menina começou a ser abusada, Tânia, com 11 anos. Então, nós temos um histórico de 5 anos, né? Ela tem 15 anos. De 4 anos de abusos consequentes, ou seja, ele vai pegar uma pena nesse sentido, mas a gente sabe que ele vai sair muito... Um dia ele vai sair, mas vai sair muito antes do que a gente desejaria. E vai fazer de novo. Porque a única forma dele não fazer é ficar separado de adolescentes, no caso dele, né? O pré-adolescentes. E outra coisa, Jasso, essa outra criança que ele tem de 3 anos, quando crescer ou ficar um pouquinho maior, será a próxima vítima dele, com certeza, se ele tiver chance ou quantas outras ele puder. Nutre sentimento ou não nutre nenhum tipo de sentimento pela vítima, mas é criança. Então, ele vai tocar se ele tiver oportunidade, não tenho dúvida nenhuma disso. Eu trabalho com isso há 31 anos. Não existe tratamento para esse tipo de jaguara. Não tem. A única forma de fazer ele parar é de 2 formas. 2 formas. Ou preso ou morto. Fora isso, ele vai agir mesmo impotente sexualmente. Sargento Tânia Guerreiro, e como lidar com o trauma, o trauma e o drama que vive essa família? Como ajudar uma família numa situação como essa? Ali adoece todo mundo. Adoece a mãe que passou por isso, adoece esse irmão que teve que filmar para produzir provas. A menina nem se fale.
tem que procurar psicólogos, tem que fazer um acompanhamento psicológico, porque a família toda agora está com trauma. Como identificar esse tipo de comportamento? Na criança? Não, no homem. Como tentar, Pode esquecer. como tentar identificar algum tipo de comportamento, quer dizer, essa pessoa tem um desvio para cometer esse tipo de crime? Não tem, Jasso. Não tem forma. Você pode conviver com essa pessoa o resto dos teus dias. A mulher conviveu com ele 15 anos, disse que conhecia ele. Não percebe, Jasso. E, Tânia, e na criança, na vítima? Como Na é vítima que você percebe? percebe. E como se percebe isso? O que as mães ou as pessoas que estão nos ouvindo podem começar a observar nas suas crianças e adolescentes para cuidar disso, né? A primeira coisa é a mudança de comportamento. Se ela era uma criança alegre, feliz, brincalhona, e de repente essa criança se entristece, chora à toa, fica agressiva, agride os animais, não se sente bem perto do agressor, urina na cama com frequência, come compulsivamente ou tem ausência de apetite, começa a usar roupas largas, começa a apertar os seios, começa a usar aqueles capuz, começa a se mutilar, chorando à toa, depressão, fuga de casa, assim, é impossível não perceber a mudança de comportamento. O rendimento escolar cai significativamente, passa a se interessar por outras coisas que não era habitual pela idade dela. Então, é muito, assim, dá para perceber. Vereadora, existe algum programa no nosso município, no nosso estado, que possa ajudar vítimas desse tipo de crime? Olha, eu não tenho conhecimento disso. Eu não tenho conhecimento que existe sim, psicólogos, o município oferece, o estado oferece, mas programas voltados para a pedofilia, que eu tenha conhecimento não, para as vítimas de pedofilia, de combate a esse tipo de crime. E como lutar contra esse tipo de situação? Como enfrentar isso? É só com prevenção. É só com prevenção. E como é que a gente faz? Fazendo com que as mães e os pais se interem qual é o comportamento dessa criança e como chegar nessa criança. Nós fazemos isso. Então é necessário que os pais façam, de fato, uma vigilância, acompanhamento constante, tenham esses momentos de forma permanente, porque assim eles podem perceber algum tipo de mudança se essa criança estiver sendo eventualmente assediada. Sim, é esse tipo de mudança de comportamento que tem que ligar o alerta. Mudou de comportamento? O que a maioria dos pais dizem hoje? Isso é coisa da idade, é o rebelde com causa, é o rebelde sem causa, mas esse rebelde tem causa. Tem que se estabelecer uma comunicação direta com a criança, de forma que ela se sinta com confiança nesse adulto, que deve ser um pai ou uma mãe, né? Mas confiança nesse adulto, primariamente... Quando não é eles os primariamente, né? Se for o caso com outra pessoa que ela tem acesso, mas que essa pessoa tenha esse acesso direto a essa conversa e também que se estabeleça essa confiança para que a criança retorne quando estiver acontecendo alguma coisa com ela, que ela possa se sentir confiante e dizer assim, olha, aconteceu isso, acho que é meio estranho. Para isso, os pais têm que orientar essas crianças. Dizer também o que pode e o que não pode, o que pode, aonde pode ser tocado e onde não pode. E ter também, a criança tem que ter nos pais um porto seguro. Elas têm que ter a confiança de chegar e se abrir. O que essa menina fez? Contou para o namorado. O irmão foi parceiro dela, foi lá e ajudou ela. Então, é isso que precisa. Eu recebi até aqui uma mensagem aqui, doutora. Disse, eu sofri, vou até reservar aqui o nome da pessoa. Sim, com certeza. Eu sofri com 5 anos. A mulher, né? Sofri com 5 anos, tive todos os comportamentos que a sargento está falando. Até hoje trato, eu não sei quantos anos ela tem, não colocou aqui, mas é assim, sou adulta, até hoje trato, porque são traumas que ficam pra sempre. Traumas que ficam pra sempre. Ela traz para a vida adulta
Existe uma cura, Jason. Precisa fazer um acompanhamento psicológico. Há necessidade. Ajuda muito, muito. Há necessidade. Mas a cura mesmo, porque não é na carne. Não é aqui onde você conserta. É na alma. É só Deus, é só milagre. É só... Não tem. Sargento Tânia Guerreiro, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso Balanço Geral, ajudando a gente a alertar as pessoas sobre esse drama que muitas vezes atinge a família. Eu digo muito porque eu não sei, mas ultimamente a gente tem falado tanto desses problemas, trazido aqui tantos desses problemas, onde você acha que não deveria ter e acaba no fim acontecendo. Então que sirva de alerta mais uma vez. E é mais um drama que a gente mostra aqui, histórias da vida real que estão aí nas casas. De repente você olha de cima, vê um monte de casa, vê um monte de prédio, e eu às vezes faço isso e fico pensando, o que será que está acontecendo lá dentro? O que será que está acontecendo lá dentro? O que será que está acontecendo lá dentro daquela casa? E muitas vezes dentro de uma dessa casa, de um desse apartamento, está acontecendo uma situação como essa. Então é importante estar sempre atento. Obrigado, doutora. Vereadora Eu que Sargento Tânia Guerreiro. agradeço. Nós temos um caso a cada 8 minutos, Jason. E não tem classe social, não tem religião, não tem cor de pele, não tem nada. Por isso é importante o alerta. Por isso é importante os pais saberem. Um caso a cada 8 minutos. Isso é muito, mas muito sério. Obrigado, vereadora. Eu que agradeço.